23, abra sua Bíblia aí. Abra aí. Salmo 23 para a gente ler ele. Vamos orar ele também hoje, tá? Eu quero que você estude essa semana na sua casa os Salmos 23. E você vai tomar posse de todas as bênçãos que contém nesses salmos. Então abra sua Bíblia aí agora. É o momento da palavra. E depois eu vou vir com a oração do Salmo 23, com a água consagrada em nome de Jesus Cristo, tá bom? Então abra aí nesse momento no Salmos 23, Salmo 23. Todos acharam? Vamos ler ele todo, depois eu volto estudando, tá? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Versículo 5. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que salmos poderoso, né, gente? Que oração aqui do homem segundo o coração de Deus, chamado Davi. E Davi, ele faz desses salmos a luz dele. Davi faz desses salmos a pregação dele e a luz para ele andar. E a oração dele. Agora vamos por parte. Versículo 1. Ó. O Senhor é o meu pastor. Nada me falta. Pode colocar tudo em branco, pastor. Vou tirar isso. Veja aqui, irmãos, interessante, que Davi foi chamado por Deus também para ser pastor de ovelhas. Davi, ele entendeu a missão de um pastor. A Bíblia fala que Davi foi levantado pelo seu pai Jessé para cuidar de ovelhas. E Davi não foi qualquer pastor, mesmo ele sendo homem, Davi foi um excelente pastor. E Davi, ele como pastor, ele tirou a ovelha da mão do urso, ele tirou a ovelha das garras do leão, ele protegia, ele cuidava, ele apacentava as suas ovelhas com zelo. E Davi entendeu o seguinte: se eu como homem, que sou falho, que sou pecador, cuido bem de um animalzinho, cuido bem de uma ovelhinha, dou a vida pela ovelhinha, que dirá Jesus, que dirá Deus, que é o nosso verdadeiro pastor. Lá em João diz que Jesus, ele é o pastor das ovelhas. Jesus, ele é o pastor dos pastores. Jesus é o verdadeiro pastor. E qual é a missão de um pastor? A missão de um pastor é proteger. A missão de um pastor é guardar. A missão de um pastor entenda bem, é zelar pelas suas ovelhas, é apacentar as suas ovelhas, é guiar as suas ovelhas da melhor forma possível. A missão de um pastor é usar o cajado na ovelha. Então, Davi, ele diz assim, ó: o Senhor, Deus, é o meu pastor. Primeira coisa para você desfrutar do Salmos 23, as bênçãos que contém no Salmo 23. Você precisa fazer de Deus o seu pastor. Você precisa ter essa posse, porque Davi aqui, ele está tomando posse de Deus, ele está assumindo Deus, ele está dizendo: o Senhor é o meu pastor.
Aí ele diz assim, ó: nada me faltará. Para você vivenciar, para você desfrutar das bênçãos que tem no Salmos 23, você precisa colocar Deus como seu pastor. Você precisa tomar posse de Deus. Pastor, e o que é tomar posse de Deus? É você tomar posse da palavra. O que Davi estava dizendo? A palavra de Deus é o meu pastor. A palavra de Deus é aquela que me protege. A palavra de Deus é aquela que me guia. A palavra de Deus é aquela que me corrige, porque o pastor faz isso. Então Davi tomou posse da palavra, porque Deus e a palavra é a mesma coisa. Se você escreve uma carta para o pastor, falando para mim as suas vontades, o que você gosta, o que você não gosta, ali naquela carta representa a sua personalidade. Representa a sua personalidade. Então aquela carta é você. Então a palavra de Deus é o próprio Deus. Então Davi está dizendo: a palavra é a minha pastora. A palavra é o meu pastor, ou seja, a palavra é aquela que me guia, a palavra é aquela que me orienta, a palavra é aquela que me guarda. Então, meu querido e minha querida, para você viver as bênçãos do Salmo 23, você precisa ter a palavra e o Espírito de Deus e o próprio Deus como seu pastor. E muita gente tem o Senhor Jesus como pastor de povo. Tanto é que a palavra de Deus diz que esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe. Muitas vezes nós temos, entenda bem, a palavra de Deus, nós temos o Senhor Jesus como pastor de povo. Não, Deus é meu pastor, mas ele não pode corrigir. Ah, Deus é o meu pastor. É a mesma coisa que você fala assim: o pastor Diego é o meu pastor. Aí quando o pastor te chama a atenção, você não gosta. Quando o pastor te corrige, vai te dar uma orientação, vai te proteger, vai te guardar, a pessoa não gosta. Então eu não sou seu pastor. É igual o pai, né? Ah, você é meu pai. Então se eu sou pai, eu sou autoridade. Pastor é autoridade. O que Davi estava querendo dizer? Deus é minha autoridade. Deus é aquele que me guia. Deus é aquele que me governa. Deus é aquele que me orienta. Deus é aquele que me guarda. Deus é aquele que me protege. Então Davi colocou no coração dele, Davi tomou posse de Deus ser o pastor dele. Coloca Deus como seu pastor. Coloca Deus como seu guia, como seu mestre. Mas não coloca de boca não, coloca verdadeiramente. A partir de hoje você diga: Senhor, seja o meu pastor. Eu vou andar, Senhor, de acordo com a palavra. Pastor, e como que Deus se torna o meu pastor? Quando você começa a andar de acordo com a palavra de Deus. Quando você anda de acordo com a palavra, quando você pratica a palavra, ele se torna o seu pastor. Fora isso, é só boca, né? Aí fora tem até uma música de funk: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É tudo conversa. Então Davi disse: o Senhor é o meu pastor. Aí ele diz assim, ó: nada me faltará. Por que está faltando as coisas na vida das pessoas? E eu não digo que quem tem Deus como pastor está passando por um processo, né? Deus é o pastor dela e Deus já está ajudando ela, mais cedo ou mais tarde tudo vai acontecer. Estou falando para aquelas pessoas que só vivem em luta. Estou falando para aquelas pessoas que não têm paz, que não têm alegria. É um passo para frente, 10 para trás. Entenda bem. Então, essas pessoas precisam analisar, precisam olhar para o seu coração e ver se realmente Deus é o pastor delas. Porque você quer a parte que não te falta. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você quer que nada te falta. Você não quer que falte alegria.
você não quer que falte paz, você não quer que falte dinheiro, você não quer que falte instrução, mas está faltando. E por quê, pastor? Porque às vezes Deus ainda não é o seu pastor. Deus ainda não é aquele que é o seu Senhor, é o seu mestre, é o seu guia. Não é isso, pastor? É isso, pastor. Às vezes a gente está cobrando muito, né? O nada me faltará e esquecemos de colocar Deus como nosso pastor, né? É um conjunto. Para que nada me falte, ele tem que ser o meu pastor. E o pastor, ele guia, o pastor, ele ensina, o pastor, ele instrui. E a ovelha tem que seguir aquilo que o pastor está instruindo. E a gente não pode só querer o nada me faltará, né, pastor? A gente tem que colocar Deus como primeiro lugar, colocar Deus como o nosso pastor, colocar o Senhor de frente da nossa vida e depois vem o nada me faltará. É isso aí, pessoal. É isso aí. Então Davi disse: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Só não vai te faltar nada se você realmente colocar Deus, colocar a palavra como seu pastor. Quando você colocar a palavra como seu pastor, como aquele que te guia, se você for obediente à palavra de Deus, então nada vai lhe faltar. Ainda que do lado de fora esteja te faltando, mas com um olhar espiritual, nada está faltando. Então vai ser questão de tempo para se manifestar, para Deus operar na sua vida. Tá bom? Tem muitas pessoas que entrou aqui agora, eu vim dar uma olhadinha. Vamos fazer a oração então? Vamos orar então os Salmos 23. Vamos orar, amanhã eu falo mais, tá? Então de segunda a sexta vai ser a nossa campanha, tá? De segunda a sexta vai ser a nossa campanha do Salmo 23. Hoje eu estou pregando que você deve colocar Deus como o seu pastor. Colocar Deus como seu pastor, não de boca, mas sim de coração. E passar a obedecê-lo. Aí ele se torna o teu pastor.